Entrei no restaurante às 20h30, envolta por um aroma refinado e uma atmosfera elegante. Sentei-me à mesa, esperando meu irmão, sem imaginar o impacto daquela noite. Olhares e poucas palavras intensificavam o clima tenso entre nós. Foi quando o perigo surgiu, silencioso e inesperado, que tudo mudou. O relógio marcava 20h30 quando entrei no restaurante A Pérola Dourada. O aroma de especiarias finas e o burburinho elegante dos comensais me envolveram imediatamente. Eu, Marina Albuquerque, herdeira do Império Farmacêutico Albuquerque & Filhos, estava prestes a jantar com meu irmão, Ricardo. Mal sabia que aquela noite mudaria o curso da minha vida para sempre. O maître nos conduziu à mesa mais discreta do salão, próxima a uma janela que oferecia uma vista deslumbrante da cidade de São Paulo. Ricardo já estava lá, tamborilando os dedos na mesa com impaciência. Seu rosto se iluminou ao me ver, mas notei uma sombra de preocupação em seus olhos. "Marina, que bom que chegou", ele disse, levantando-se para me cumprimentar com um beijo no rosto. Pensei que tivesse desistido do jantar. Sentei-me, ajeitando o vestido de seda azul marinho que escolhera para a ocasião. "Desculpe o atraso, Ricardo. O trânsito estava terrível." Um garçom se aproximou, entregando-nos os cardápios e recitando os especiais da noite. Enquanto examinava as opções, notei que Ricardo parecia inquieto, seu olhar saltando entre mim e a porta do restaurante. "Está tudo bem?" perguntei, franzindo o senho. Ele forçou um sorriso. "Claro, só estou um pouco ansioso para discutirmos os novos projetos da empresa." Assenti, embora não totalmente convencida. Nos últimos meses, a tensão entre nós havia aumentado consideravelmente. Desde que nosso pai, Augusto Albuquerque, anunciara sua aposentadoria iminente, a questão da sucessão pairava sobre nós como uma nuvem carregada. O garçom retornou para anotar nossos pedidos. Ricardo optou por um filé ao molho madeira, enquanto eu escolhi o salmão grelhado com ervas finas. "E para beber?" indagou o garçom. "Um chardonnay, por favor", respondi prontamente. Ricardo ergueu uma sobrancelha. "Tem certeza, Marina? Você sabe que o vinho branco às vezes não te cai bem." Fiz um gesto displicente com a mão. "Não se preocupe. Já faz tempo que não tenho nenhuma reação. Além disso, combina perfeitamente com o salmão." Enquanto esperávamos a comida, Ricardo começou a falar sobre os últimos desenvolvimentos na empresa. Seu entusiasmo era palpável ao descrever um novo medicamento para doenças raras que estava em fase final de testes. "É incrível, Marina. Se tudo der certo, poderemos ajudar milhares de pessoas que até agora não tinham esperança", ele disse, seus olhos brilhando. Não pude deixar de sorrir. Apesar de nossas diferenças, o compromisso de Ricardo com a missão da empresa sempre foi admirável. "Isso é maravilhoso, Ricardo. Papai ficará orgulhoso." A menção de nosso pai fez o sorriso de Ricardo vacilar por um instante. "Sim, ele ficará. Mas, Marina, precisamos conversar sobre o futuro da empresa." Nesse momento, o garçom chegou com nossas bebidas. Ergui minha taça de vinho, observando o líquido dourado à luz das velas. "Ao futuro da Albuquerque & Filhos", brindei. Ricardo hesitou por um segundo antes de erguer sua própria taça. "Ao futuro", ele ecoou, sua voz carregada de uma emoção que eu não consegui decifrar. Tomei um gole do vinho, saboreando seu sabor frutado. Ricardo me observava atentamente, como se esperasse alguma reação. Coloquei a taça na mesa e o encarei. "Ricardo, o que está acontecendo? Você está agindo de forma estranha desde que cheguei." Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido pela chegada de nossos pratos. O aroma delicioso do salmão grelhado preencheu meus sentidos, momentaneamente afastando minhas preocupações. Começamos a comer em silêncio, a tensão palpável entre nós. Foi então que senti um formigamento sutil nos lábios, seguido por uma sensação de aperto na garganta. Meu coração acelerou quando reconheci os sintomas. "Ricardo", sussurrei, minha voz já rouca. "Algo está errado." Seu rosto empalideceu. "Marina, o que foi?" Tentei responder, mas minha garganta estava se fechando rapidamente. Agarrei a borda da mesa, derrubando a taça de vinho. O líquido dourado se espalhou pela toalha branca como uma mancha de culpa. "Socorro!" gritou Ricardo, levantando-se abruptamente.
Minha irmã está tendo uma reação alérgica! O restaurante entrou em caos. Clientes se levantaram, garçons correram em nossa direção. Minha visão começou a escurecer nas bordas enquanto eu lutava desesperadamente por ar. Foi então que ouvi uma voz grave e autoritária cortar através da confusão. Afastem-se! Sou médico! Através da névoa que começava a tomar conta da minha consciência, vi um homem se aproximar. Seus cabelos grisalhos estavam desgrenhados e suas roupas pareciam surradas, mas seus olhos azuis transmitiam uma determinação feroz. Marina, ele disse, segurando meu rosto entre suas mãos calejadas. Fique comigo. Vou ajudá-la. Reconheci aqueles olhos. Dr. Eduardo Mendes, o antigo médico da família. Mas o que ele estava fazendo ali, vestido como um indigente? Não tive tempo de pensar mais. A escuridão estava me engolfando e o pânico tomava conta de mim. Senti as mãos firmes do Dr. Eduardo em minha garganta e então uma dor aguda. O ar voltou aos meus pulmões em uma explosão de alívio. Tossi e ofeguei, agarrando-me à vida com todas as minhas forças. As vozes ao meu redor eram um turbilhão confuso, mas uma se destacava. Ela vai ficar bem. Chamem uma ambulância, agora. Enquanto a consciência voltava lentamente, vi Ricardo sendo afastado por seguranças do restaurante. Seu rosto estava contorcido em uma mistura de medo e culpa. As sirenes da ambulância se aproximavam. E Dr. Eduardo segurava minha mão, murmurando palavras de conforto. Em meio ao caos, uma certeza se formou em minha mente. Nada seria como antes após esta noite. À medida que os paramédicos me colocavam na maca, lancei um último olhar para o restaurante. A pérola dourada, antes um símbolo de luxo e refinamento, agora parecia um cenário de pesadelo. As luzes, os sons, os rostos curiosos e horrorizados dos outros clientes, tudo se misturava em uma cena surreal. Enquanto era levada para a ambulância, vi a polícia chegando. 2 oficiais se dirigiram diretamente ao Dr. Eduardo, que ainda estava ao meu lado. Por que eles pareciam tão interessados nele? Ele acabara de salvar minha vida. A última coisa que vi antes das portas da ambulância se fecharem foi o rosto preocupado do Dr. Eduardo sendo levado pelos policiais. Quis gritar, dizer a eles que estavam cometendo um erro, mas minha voz ainda não funcionava adequadamente. As portas se fecharam e a ambulância partiu em direção ao hospital. Enquanto os paramédicos trabalhavam ao meu redor, checando meus sinais vitais e administrando medicamentos, minha mente girava com perguntas sem resposta. O que realmente aconteceu naquela noite? Por que Ricardo estava agindo de forma tão estranha? E como o Dr. Eduardo, que não víamos há anos, apareceu exatamente no momento certo para me salvar. À medida que a adrenalina diminuía, o cansaço tomava conta. Fechei os olhos, sabendo que quando os abrisse novamente, estaria mergulhada em um mundo de incertezas e segredos que ameaçavam destruir tudo o que eu conhecia. A última coisa que pensei antes de sucumbir à exaustão foi: a verdade virá à tona, não importa o custo. O bip constante do monitor cardíaco foi a primeira coisa que ouvi quando recuperei a consciência. Abri os olhos lentamente, a luz fluorescente do quarto de hospital me cegando momentaneamente. Tentei me mover, mas meu corpo parecia pesado demais. Calma, senhorita Albuquerque. Não se esforce. Virei a cabeça na direção da voz e vi uma enfermeira ajustando o soro ao lado da minha cama. Ela sorriu gentilmente, seus olhos expressando uma mistura de preocupação e alívio. Onde estou? Consegui murmurar, minha garganta ainda dolorida. Você está no Hospital São Lucas, ela respondeu. Teve uma reação alérgica grave, mas está fora de perigo agora. As memórias da noite anterior invadiram minha mente como um turbilhão. O jantar com Ricardo, o vinho, a sensação de sufocamento. E então, Dr. Eduardo. Dr. Eduardo, exclamei tentando me sentar. Onde ele está? Ele me salvou. A enfermeira colocou uma mão em meu ombro, gentilmente me fazendo deitar novamente. Por favor, acalme-se. O médico virá em breve para conversar com você. Antes que eu pudesse insistir, a porta do quarto se abriu. Um homem alto, de jaleco branco,
Entrou, seguido por uma mulher de terno que exalava autoridade. Senhorita Albuquerque, sou o Dr. Rodrigo Menezes, disse o homem aproximando-se da cama. E esta é a detetive Carla Ferreira, da Polícia Civil. Meu coração acelerou. Polícia? O que estava acontecendo? A detetive deu um passo à frente, seu olhar penetrante fixo em mim. Senhorita Albuquerque, sei que passou por uma experiência traumática, mas precisamos fazer algumas perguntas. Você se sente em condições de conversar? Assenti lentamente, ainda confusa. Sim, mas o que exatamente está acontecendo? Dr. Menezes trocou um olhar com a detetive antes de responder. Marina, os testes iniciais indicaram a presença de uma substância tóxica em seu organismo. Acreditamos que você pode ter sido envenenada. A palavra caiu como uma bomba. Envenenada? Como isso era possível? Não pode ser, balbuciei. Deve haver algum engano. A detetive Ferreira se aproximou, sua expressão séria, mas compassiva. Entendemos seu choque, senhorita Albuquerque. Mas os fatos são claros. A substância encontrada em seu organismo não é consistente com uma reação alérgica comum. Alguém deliberadamente tentou prejudicá-la. Minha mente girava. Quem poderia querer me machucar? E por quê? Meu irmão, sussurrei, lembrando-me do comportamento estranho de Ricardo durante o jantar. Onde está meu irmão? Seu irmão está sendo interrogado neste momento, respondeu a detetive. Mas há outro aspecto desta situação que precisamos discutir. O homem que realizou o procedimento de emergência no restaurante, Eduardo Mendes. Você o conhece? Assenti, ainda atordoada. Sim, ele era o médico da nossa família há anos. Mas não o víamos há muito tempo. Não entendo como ele estava lá, ou por que estava vestido daquela forma. A detetive fez algumas anotações em um pequeno caderno. O Sr. Mendes está sob custódia no momento. Ele alega que sabia do plano para envenená-la e carregava um antídoto consigo. Meus olhos se arregalaram. Isso é impossível. Dr. Eduardo jamais se envolveria em algo assim. Ele salvou minha vida. Entendo sua confiança nele, disse a detetive. Mas as circunstâncias são, no mínimo, suspeitas. Como ele sabia que você estaria lá? Como sabia que precisaria de um antídoto? Fiquei em silêncio, incapaz de encontrar respostas para essas perguntas. A detetive continuou. Além disso, análises posteriores mostraram que o antídoto administrado estava incompleto. É por isso que você ainda está aqui, senhorita Albuquerque. Sua condição ainda é crítica. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Crítica? Mas a enfermeira havia dito que eu estava fora de perigo. Dr. Menezes interveio, sua voz calma e profissional. O antídoto impediu o pior, mas ainda há toxinas em seu organismo que precisamos eliminar. Você precisará ficar internada por alguns dias para tratamento intensivo. Lágrimas começaram a se formar em meus olhos. Não posso acreditar que isso esteja acontecendo. Quem faria isso comigo? A detetive Ferreira colocou uma mão em meu ombro. Um gesto surpreendentemente gentil. É isso que estamos tentando descobrir, senhorita Albuquerque. Precisamos da sua ajuda. Pode nos contar mais sobre o jantar com seu irmão? Qualquer detalhe pode ser importante. Fechei os olhos, tentando organizar meus pensamentos. As imagens da noite anterior passavam por minha mente como um filme confuso e assustador. Ricardo estava nervoso, comecei. Ele insistiu para que não bebêssemos vinho. Disse que não me fazia bem. Mas eu insisti. Minha voz falhou. Meu Deus, e se ele estivesse tentando me proteger? A detetive franziu o senho. Proteger de quê, exatamente? Balancei a cabeça frustrada. Não sei. Tudo isso parece tão irreal. Ricardo e eu temos nossas diferenças, mas ele nunca faria algo assim. Ele é meu irmão. Às vezes, senhorita Albuquerque, as pessoas mais próximas de nós são capazes de nos surpreender, disse a detetive, seu tom neutro. Precisamos considerar todas as possibilidades. Nesse momento, uma comoção no corredor chamou nossa atenção. Vozes alteradas se aproximavam rapidamente. Você não pode impedir que eu veja minha filha, trovejou uma voz familiar. A porta se abriu violentamente, e meu pai, Augusto Albuquerque, irrompeu no quarto.
Seus olhos, normalmente frios e calculistas, estavam vermelhos e inchados. "Marina!" ele exclamou, correndo para meu lado. "Minha filha, o que fizeram com você?" A detetive Ferreira se interpôs entre nós. "Senhor Albuquerque, estamos no meio de uma investigação. Peço que se acalme." Meu pai a ignorou, segurando minha mão com força. "Não se preocupe, querida. Vou descobrir quem fez isso e fazê-los pagar. Ninguém mexe com a família Albuquerque e sai impune." Olhei para meu pai, uma mistura de gratidão e apreensão me invadindo. Sua presença sempre fora intimidante, mas naquele momento senti-me protegida. "Pai!" sussurrei. "Onde está Ricardo?" A expressão de Augusto se endureceu. "Seu irmão está prestando depoimento na delegacia. Não se preocupe com ele agora." A detetive Ferreira pigarreou, chamando nossa atenção. "Senhor Albuquerque, entendo sua preocupação, mas preciso pedir que se retire. Temos mais perguntas para sua filha." Meu pai se virou, encarando a detetive com um olhar que já vi fazer homens poderosos tremerem. "Minha filha quase morreu, detetive." "Não vou a lugar algum." O Dr. Menezes interveio, sua voz calma, mas firme. "Senhores, por favor, a senhorita Albuquerque precisa de descanso. Sugiro que continuemos esta conversa em outro momento." Senti minha cabeça girar, a exaustão e as emoções finalmente me dominando. "Por favor," murmurei. "Preciso ficar sozinha. Preciso pensar." A detetive assentiu, compreensiva. "Claro, senhorita Albuquerque. Voltaremos mais tarde. Descanse um pouco." Enquanto todos se retiravam relutantemente do quarto, meu pai se inclinou e beijou minha testa. "Vou cuidar de tudo, querida. Confie em mim." Quando a porta finalmente se fechou, deixando-me sozinha com meus pensamentos, senti o peso de tudo o que acontecera me esmagar. As lágrimas que eu havia segurado por tanto tempo finalmente vieram e chorei silenciosamente. Quem eu poderia confiar? Meu irmão, suspeito de tentar me envenenar? Dr. Eduardo, meu salvador, agora sob custódia? Meu pai, determinado a cuidar de tudo do seu jeito implacável? Enquanto o cansaço me envolvia, uma certeza se formou em minha mente. Para sobreviver a isso, eu precisaria ser mais forte e mais esperta do que jamais fui. A verdade estava lá fora, escondida sob camadas de mentiras e segredos familiares. E eu a encontraria, não importa o custo. Com esse pensamento, fechei os olhos, deixando o sono me levar, sabendo que quando acordasse, a batalha pela verdade e pela minha vida apenas começaria. O som de passos apressados no corredor me arrancou de um sono inquieto. Abri os olhos, momentaneamente desorientada, até que a realidade da minha situação voltou com toda a força. O quarto de hospital, o monitor cardíaco, o cheiro de antisséptico, tudo me lembrava que eu não estava vivendo um pesadelo, mas sim uma realidade assustadora. A porta se abriu, e para minha surpresa, vi Ricardo entrar. Seu rosto estava pálido, olheiras profundas marcavam seus olhos, e ele parecia ter envelhecido anos desde a última vez que o vi no restaurante. "Marina", ele sussurrou, aproximando-se cautelosamente da cama. "Como você está?" Tentei me sentar, ignorando a dor no meu corpo. "Ricardo, como você está aqui?" Pensei que estivesse sendo interrogado. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama, passando as mãos pelos cabelos desgrenhados. "Fui liberado há algumas horas. Não havia provas concretas contra mim, apenas suspeitas." Observei-o atentamente, buscando sinais de culpa ou mentira em seu rosto. Mas tudo o que vi foi exaustão e... medo? "Ricardo", comecei, minha voz mais firme do que eu esperava. "Preciso que me diga a verdade. O que aconteceu naquela noite?" Ele desviou o olhar, fixando-o na janela do quarto. O sol da manhã entrava preguiçosamente, criando sombras que dançavam nas paredes brancas. Eu não sei por onde começar, Marina", ele disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Tudo deu tão errado. Senti meu coração acelerar. "Começar o quê, Ricardo? Do que você está falando?" Ele se voltou para mim, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Eu nunca quis te machucar. Você tem que acreditar nisso.
Eu só queria uma chance. Uma chance pra quê? Perguntei, a confusão se misturando com um crescente senso de traição. Ricardo respirou fundo, como se reunisse coragem. Uma chance de provar meu valor para o pai, de mostrar que eu também posso liderar a empresa. A realização me atingiu como um soco no estômago. Então, você realmente tentou me envenenar? Não, ele exclamou, levantando-se abruptamente. Quer dizer, não exatamente. Eu coloquei algo no seu vinho, sim. Mas não era para te machucar de verdade. Era apenas para te deixar um pouco doente, indisposta por alguns dias. Senti náuseas. E não era por causa do veneno em meu corpo. Como você pôde, Ricardo? Sou sua irmã. Ele caiu de joelhos ao lado da cama, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Eu sei. Fui um idiota, um monstro. Mas você não entende, Marina. Papai sempre te favoreceu. Sempre te viu como a herdeira natural. Eu só queria uma chance de mostrar que também sou capaz. Fechei os olhos, tentando processar tudo aquilo. A dor da traição era quase física. E o doutor? Eduardo? Como ele se encaixa nisso tudo? Ricardo pareceu surpreso. Doutor Eduardo? Eu não sei de nada sobre ele. Quando o vi no restaurante, fiquei tão chocado quanto você. Franzi o senho. Se Ricardo não sabia sobre o doutor Eduardo, então, como o antigo médico da família sabia que eu estaria em perigo? Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, a porta se abriu novamente. A detetive Ferreira entrou, seu olhar duro alternando entre mim e Ricardo. Sr. Albuquerque, ela disse, sua voz cortante. Acredito ter deixado claro que você não deveria ter contato com sua irmã sem minha presença. Ricardo se levantou, enxugando as lágrimas apressadamente. Eu precisava ver minha irmã. Explicar o quê, exatamente? A detetive interrompeu, aproximando-se. Talvez queira repetir para mim o que estava dizendo a senhorita Albuquerque? O pânico nos olhos de Ricardo era palpável. Eu me vi dividida entre o instinto de proteger meu irmão e a necessidade de saber toda a verdade. Detetive, comecei, mas fui interrompida por uma nova presença na porta. O que está acontecendo aqui? A voz trovejante de meu pai ecoou pelo quarto. Augusto Albuquerque entrou, seu terno impecável contrastando com a atmosfera tensa do quarto. Seus olhos se estreitaram ao ver Ricardo. Filho, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, sua voz carregada de desaprovação. Antes que Ricardo pudesse responder, a detetive Ferreira interveio. Senhor Albuquerque, seu filho estava prestes a nos contar algo muito interessante sobre os eventos da noite passada. Meu pai se voltou para Ricardo, seu olhar penetrante. É verdade isso, Ricardo? Você tem algo a confessar? O quarto ficou em silêncio por um momento que pareceu se estender por horas. Podia-se ouvir apenas o bip constante do monitor cardíaco e as respirações tensas de todos os presentes. Finalmente, Ricardo falou, sua voz trêmula. Pai, eu cometi um erro terrível. A expressão de Augusto endureceu. Que tipo de erro? Antes que Ricardo pudesse continuar, fui tomada por uma súbita onda de tontura. O mundo ao meu redor começou a girar, e senti minha consciência escorregando. Marina! Ouvi alguém gritar, mas parecia distante, como se eu estivesse debaixo d'água. O monitor cardíaco começou a apitar freneticamente. Através da névoa que tomava conta da minha visão, vi médicos e enfermeiros invadindo o quarto, empurrando meu pai, Ricardo e a detetive para o lado. Ela está entrando em choque, gritou uma voz. Precisamos estabilizá-la. Enquanto a escuridão me envolvia, ouvi a voz da detetive Ferreira. Precisamos do Dr. Mendes aqui, agora. Ele é o único que conhece a composição exata do veneno. Meus últimos pensamentos antes de perder a consciência foram uma mistura confusa de perguntas sem resposta. Quem realmente estava por trás de tudo isso? Qual era o papel do Dr. Eduardo? E acima de tudo, será que eu sobreviveria para descobrir a verdade? A última coisa que vi foi o rosto aterrorizado de Ricardo, lágrimas correndo por suas bochechas enquanto ele era afastado da minha cama. Então, tudo ficou escuro. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente,
mas quando finalmente comecei a despertar, a primeira coisa que notei foi o silêncio. O constante bip do monitor cardíaco havia sido substituído por um zumbido suave de equipamentos médicos. Abri os olhos lentamente, piscando contra a luz suave do quarto. A primeira pessoa que vi foi o Dr. Eduardo, sentado ao lado da minha cama, seus olhos cansados fixos em um monitor. Dr. Eduardo? Murmurei, minha voz rouca. Ele se virou rapidamente, um sorriso de alívio iluminando seu rosto enrugado. Marina, graças a Deus. Você nos deu um grande susto. Tentei me sentar, mas ele gentilmente me impediu. Calma, não se esforce. Você passou por muita coisa. O que aconteceu? Perguntei, minha mente ainda nebulosa. Como você está aqui? O Dr. Eduardo suspirou profundamente. É uma longa história, Marina. Mas o importante é que conseguimos neutralizar o veneno. Você vai ficar bem. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, a porta se abriu e a detetive Ferreira entrou, seguida de perto por meu pai. Senhorita Albuquerque, a detetive começou. É bom vê-la acordada. Temos muito o que discutir. Meu pai se aproximou da cama, sua expressão uma mistura de alívio e preocupação. Marina, minha filha, como você está se sentindo? Confusa, respondi honestamente, e com muitas perguntas. A detetive Ferreira assentiu. Compreensível, e acredito que chegou a hora de começarmos a responder algumas delas. Ela se voltou para o Dr. Eduardo. Doutor Mendes, por que não começa nos contando como sabia sobre o envenenamento? O velho médico olhou para mim, depois para meu pai, antes de responder. Eu recebi uma informação anônima, algumas semanas atrás, de que a vida de Marina estava em perigo. No início, não dei muito crédito, mas algo me dizia para ficar atento. E por que você não alertou as autoridades? Questionou a detetive. Porque eu não tinha provas concretas, respondeu o Dr. Eduardo. E, francamente, eu não sabia em quem confiar. Meu pai interveio, sua voz carregada de emoção. Eduardo, velho amigo, por que não veio falar comigo? O médico lançou um olhar penetrante para Augusto. Porque, Augusto, a informação que recebi sugeria que a ameaça vinha de dentro da família Albuquerque. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para meu pai, buscando algum sinal de surpresa ou indignação, mas sua expressão permaneceu impassível. Isso é ridículo, ele finalmente disse. Ninguém da nossa família faria mal a Marina. A detetive Ferreira pigarreou. Na verdade, senhor. Albuquerque, seu filho Ricardo, já confessou ter colocado uma substância no vinho de Marina naquela noite. Senti meu coração apertar ao lembrar da confissão de Ricardo. Meu pai, por outro lado, parecia ter sido atingido por um raio. Impossível, ele murmurou. Ricardo jamais... É verdade, pai. Interrompi, minha voz mais firme do que eu esperava. Ricardo me contou. Mas ele disse que não pretendia me machucar de verdade, apenas me deixar indisposta por alguns dias. Dr. Eduardo balançou a cabeça. Seja lá o que Ricardo colocou no vinho, não foi o que causou sua reação tão grave, Marina. O veneno que encontramos em seu sistema é muito mais complexo e letal. Olhei para o médico, confusa. Mas se não foi Ricardo, então quem? A detetive Ferreira deu um passo à frente. É isso que estamos tentando descobrir, senhorita Albuquerque. E acredito que a resposta está mais próxima do que imaginamos. Ela se virou para meu pai. Senhor Albuquerque, precisamos ter uma conversa séria sobre as atividades da sua empresa. Temos razões para acreditar que o envenenamento de sua filha pode estar ligado a alguns negócios não tão lícitos da Albuquerque & Filhos. Vi meu pai empalidecer. Algo que nunca pensei que veria. Não sei do que você está falando, detetive. Eu acho que sabe sim, respondeu a detetive, sua voz dura. E é melhor começar a falar, porque a vida da sua filha ainda pode estar em perigo. Olhei de um rosto para outro. Meu pai, tenso e defensivo. Dr. Eduardo, cansado mas determinado. A detetive Ferreira, implacável em sua busca pela verdade. E eu, no meio de tudo isso, ainda lutando para entender como minha vida tinha se transformado em um pesadelo em questão de dias. Uma coisa era certa.
Os segredos da família Albuquerque estavam prestes a vir à tona, e eu tinha a terrível sensação de que as revelações que se seguiriam mudariam tudo para sempre. O silêncio que se seguiu à declaração da detetive Ferreira era quase palpável. Meu pai, Augusto Albuquerque, o homem que eu sempre vi como um pilar inabalável de força e integridade, parecia ter envelhecido 10 anos em questão de segundos. Pai? Sussurrei, minha voz tremendo ligeiramente. O que está acontecendo? Augusto fechou os olhos por um momento, como se travasse uma batalha interna. Quando os abriu novamente, vi uma determinação que me era familiar, mas também algo novo. Medo. Marina? Ele começou, sua voz rouca. Há coisas sobre nossa empresa, sobre nossa família, que eu sempre quis te proteger de saber. A detetive Ferreira deu um passo à frente. Sr. Albuquerque, acho que chegou a hora da verdade. Sua filha quase morreu, e temos razões para acreditar que isso está diretamente ligado aos negócios da Albuquerque & Filhos. Meu pai assentiu lentamente, parecendo derrotado. Você tem razão, detetive. Mas a história é longa e complicada. Temos tempo, respondeu a detetive, puxando uma cadeira e se sentando. Dr. Eduardo permaneceu em silêncio, seus olhos atentos alternando entre mim e meu pai. Augusto respirou fundo e começou. Tudo começou há cerca de 20 anos, quando a Albuquerque & Filhos estava à beira da falência. Havíamos investido milhões em uma nova linha de medicamentos que se provou ineficaz. Estávamos prestes a perder tudo. Ele fez uma pausa, seus olhos se perdendo em lembranças distantes. Foi então que conheci Ernesto Vasconcelos, um investidor que prometeu salvar nossa empresa. Ele injetou o dinheiro que precisávamos, mas em troca, exigiu que usássemos nossos laboratórios para desenvolver certos produtos. Senti meu estômago revirar. Que tipo de produtos, pai? Augusto desviou o olhar, a vergonha evidente em seu rosto. Drogas sintéticas, Marina. Altamente viciantes e letais. A revelação caiu como uma bomba. A Albuquerque & Filhos, a empresa que eu sempre vi como um bastião da saúde e do bem-estar, estava envolvida na produção de drogas ilegais? Impossível, murmurei, mais para mim mesma do que para os outros. A detetive Ferreira interveio. Infelizmente, senhorita Albuquerque, temos evidências substanciais que corroboram o que seu pai está dizendo. A questão agora é: como isso se relaciona com o seu envenenamento? Meu pai se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro do quarto. Eu queria sair, entende? Há anos venho tentando encontrar uma maneira de cortar os laços com Vasconcelos, de limpar o nome da nossa empresa. Mas ele tem muito poder, muita influência. E deixe-me adivinhar, interrompeu a detetive. Ele não ficou feliz com a ideia de perder seu laboratório particular? Augusto assentiu gravemente. Exato. Nas últimas semanas, as ameaças começaram. Primeiro veladas, depois mais diretas. Eu nunca imaginei que ele chegaria a esse ponto. Senti uma onda de raiva me invadir. Então você sabia? Sabia que eu poderia estar em perigo e não fez nada? Eu pensei que poderia proteger você, Marina, exclamou meu pai, a angústia evidente em sua voz. Contratei seguranças, aumentei as medidas de proteção na empresa e em casa. Eu nunca imaginei que eles conseguiriam chegar tão perto. Doutor. Eduardo, que até então permanecera em silêncio, finalmente se manifestou. Foi por isso que você me afastou da família, Augusto? Para me proteger desse segredo? Meu pai se voltou para o velho médico, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eduardo, meu amigo, você sempre foi perspicaz demais. Eu temia que descobrisse, que se envolvesse. Nunca quis colocar você ou sua família em risco. A menção à família do Dr. Eduardo me fez lembrar de algo. Espere, o senhor tem um filho, não é, doutor? Ele não estava investigando algo relacionado à nossa empresa? O Dr. Eduardo pareceu surpreso. Como você sabe disso, Marina? Franzi o senho, tentando organizar meus pensamentos. Eu não sei ao certo. Acho que ouvi algo sobre isso durante minha internação. Ele é jornalista, não é? O médico assentiu lentamente. Sim,
Antônio é jornalista investigativo. Ele tem trabalhado em uma matéria sobre corrupção na indústria farmacêutica. Mas eu não sabia, não imaginava que a Albuquerque Filhos estivesse envolvida. A detetive Ferreira se levantou abruptamente. Isso muda tudo, senhor. Albuquerque, precisamos entrar em contato com seu filho imediatamente. Se ele está investigando Vasconcelos, pode estar em perigo. Meu pai empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Ricardo, meu Deus, o que eu fiz? Nesse momento, como se invocado por nossas palavras, a porta do quarto se abriu violentamente. Ricardo entrou, ofegante e visivelmente perturbado. Pai! Ele exclamou. Eles estão aqui. Vasconcelos e seus homens. Eles sabem de tudo. O caos se instalou no quarto. A detetive Ferreira imediatamente sacou sua arma, posicionando-se próxima à porta. Meu pai correu para Ricardo segurando-o pelos ombros. Filho, o que você fez? Perguntou Augusto, o medo evidente em sua voz. Ricardo, tremendo, respondeu. Eu não aguentava mais, pai. Toda essa mentira, toda essa culpa. Eu entrei em contato com o filho do Dr. Eduardo. Contei tudo a ele. Dr. Eduardo se levantou rapidamente. Onde está Antônio agora? Ele está seguro? Ricardo balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não sei. Ele disse que tinha provas suficientes para expor tudo, que ia publicar a matéria hoje. Mas então Vasconcelos descobriu. E agora eles estão aqui. A detetive Ferreira começou a falar rapidamente em seu rádio, pedindo reforços. Meu pai parecia ter envelhecido décadas em questão de minutos. Eu, ainda presa à cama do hospital, me sentia impotente. Anos de mentiras, segredos e traições estavam finalmente vindo à tona. E agora todos estávamos em perigo. Precisamos sair daqui, disse o doutor. Eduardo, sua voz surpreendentemente firme. Marina não está em condições de se mover, mas não podemos deixá-la desprotegida. A detetive assentiu. Concordo. Sr. Albuquerque, você e seu filho virão comigo. Vamos encontrar um lugar seguro e então... Suas palavras foram interrompidas pelo som de tiros e gritos vindos do corredor. O terror se espalhou pelo rosto de todos no quarto. Eles estão aqui, sussurrou Ricardo, seu rosto pálido como papel. Naquele momento, enfrentando o perigo iminente e cercada por pessoas que eu não sabia mais se podia confiar, tomei uma decisão. Com um esforço supremo, arranquei os tubos e sensores conectados ao meu corpo e me forcei a levantar. Marina, o que você está fazendo? Gritou meu pai, correndo para me segurar. Afastei sua mão, meus olhos fixos na porta. Chega de mentiras, chega de me esconder em coisas. Se vamos enfrentar isso, vamos enfrentar juntos, como uma família deveria. A detetive Ferreira, ainda com a arma em punho, me lançou um olhar de admiração relutante. Você é corajosa, senhorita Albuquerque, mas também é nossa responsabilidade mantê-la segura. Doutor. Eduardo se aproximou, colocando uma mão gentil em meu ombro. Marina, sei que quer lutar, mas seu corpo ainda está fraco. Deixe-nos protegê-la, por favor. Olhei para cada rosto na sala. Meu pai, carregando o peso de anos de segredos. Ricardo, devastado pela culpa. Doutor. Eduardo, determinado a consertar os erros do passado. E a detetive Ferreira, pronta para enfrentar o que quer que viesse pela porta. Não, disse firmemente. Já fui mantida no escuro por tempo demais. Se vamos cair, caímos juntos. Se vamos lutar, lutamos juntos. O som de passos pesados se aproximava do quarto. Tínhamos segundos antes que a porta se abrisse, revelando o que quer que o destino tivesse reservado para nós. Naquele momento, unidos pelo perigo e pela verdade finalmente revelada, nos preparamos para enfrentar as consequências de anos de segredos e mentiras. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. Nada seria como antes após esta noite. A maçaneta da porta começou a girar lentamente. O tempo pareceu congelar enquanto a maçaneta girava. Meu coração batia tão forte que eu temia que todos no quarto pudessem ouvi-lo. A detetive Ferreira se posicionou estrategicamente, sua arma apontada para a porta.
Meu pai e Ricardo se colocaram protetoramente à minha frente, enquanto o doutor, Eduardo, segurava firmemente meu braço, pronto para me afastar caso fosse necessário. A porta se abriu lentamente, rangendo de uma maneira que parecia absurdamente dramática para a situação. Por um momento, tudo o que vimos foi escuridão. Então, uma figura emergiu das sombras. "Boa noite a todos", disse uma voz suave, quase melodiosa. Espero não estar interrompendo nada importante. O homem que entrou era a antítese do que eu esperava de um traficante perigoso. Alto, elegantemente vestido em um terno italiano impecável, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um sorriso que poderia derreter gelo. Este, presumi, era Ernesto Vasconcelos. "Vasconcelos!" Meu pai rosnou, sua voz uma mistura de medo e raiva. "Como ousa vir aqui?" O sorriso de Vasconcelos apenas se alargou. "Ora, Augusto, meu velho amigo, é assim que você recebe um sócio preocupado? Vim pessoalmente verificar o estado de saúde da sua adorável filha." A detetive Ferreira deu um passo à frente, sua arma ainda apontada. "Ernesto Vasconcelos, você está preso por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e uma lista de outros crimes que levarei prazer em enumerar na delegacia." Vasconcelos riu, um som que enviou arrepios pela minha espinha. "Minha cara detetive, acho que há um mal-entendido aqui. Eu sou apenas um homem de negócios preocupado com seus investimentos." E falando em investimentos, ele se virou para Ricardo, que empalideceu visivelmente. "Jovem Albuquerque, ouvi dizer que você andou fazendo algumas ligações indiscretas." "Tsk, tsk, que decepção." Ricardo deu um passo para trás, tropeçando em suas palavras. Eu não... "Deixe meu filho fora disso", bradou meu pai, avançando em direção a Vasconcelos. Foi nesse momento que notei movimento atrás de Vasconcelos. 2 homens corpulentos, obviamente armados, entraram no quarto. A tensão no ar era palpável. "Acalmem-se todos vocês", disse Vasconcelos, sua voz ainda irritantemente calma. "Não vim aqui para causar problemas. Pelo contrário, vim oferecer uma solução." "Que tipo de solução?" perguntei, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma, com a firmeza na minha voz. Vasconcelos se virou para mim, seus olhos brilhando com algo que parecia admiração. "Ah, a famosa Marina Albuquerque. Finalmente nos conhecemos. Sabe, minha querida, você causou um tremendo alvoroço nos últimos dias." Dei um passo à frente, ignorando os protestos sussurrados do Dr. Eduardo. "O senhor tentou me matar. Um lamentável mal-entendido", respondeu Vasconcelos, fazendo um gesto displicente com a mão. "Veja bem, o plano nunca foi matá-la. Apenas assustá-la um pouco. Fazê-la entender a seriedade da situação." "Seu monstro!" gritou Ricardo, avançando em direção a Vasconcelos. Um dos seguranças o deteve facilmente, torcendo seu braço nas costas. A detetive Ferreira, que havia se mantido surpreendentemente calma, falou: "Sr. Vasconcelos, sugiro que ordene a seu homem que solte o Sr. Albuquerque imediatamente. Você já está em uma situação complicada o suficiente." Vasconcelos sorriu novamente, mas desta vez, o sorriso não alcançou seus olhos. "Detetive, receio que a senhora não entenda completamente a situação. Veja bem, neste exato momento, tenho homens posicionados em vários pontos estratégicos deste hospital. Com um simples telefonema, posso transformar esta noite em uma tragédia de proporções inimagináveis." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei ao redor do quarto, vendo o medo nos olhos de todos. Mas também vi algo mais: determinação. Foi o Dr. Eduardo quem quebrou o silêncio. "O que exatamente você quer, Vasconcelos?" O homem se virou para o médico, uma expressão de falsa surpresa em seu rosto. "Ah, Dr. Mendes, quase me esqueci que estava aqui. Sabe, seu filho tem sido uma pedra no meu sapato ultimamente. Muito curioso esse rapaz." Senti o Dr. Eduardo enrijecer ao meu lado. "Onde está meu filho?" "Seguro, por enquanto", respondeu Vasconcelos. Então, voltando-se para todos nós, continuou: "O que eu quero é simples. Quero que tudo volte ao normal. A Albuquerque em Filhos continua suas operações especiais para mim. O jovem jornalista esquece sua investigação.
E todos vivemos felizes para sempre. Nunca! Gritou meu pai. Chega de mentiras, chega de crimes. Acabou, Vasconcelos. O sorriso do homem finalmente desapareceu, substituído por uma expressão fria e calculista. Pense bem, Augusto. Está disposto a sacrificar tudo? Sua empresa, sua reputação, sua família. Foi nesse momento que algo dentro de mim estalou. Anos de mentiras, segredos e manipulações culminaram neste momento. Eu podia sentir o veneno ainda correndo em minhas veias, um lembrete constante do quão perto estive da morte. Mas também senti algo mais, uma força que não sabia que possuía. Dei um passo à frente, encarando Vasconcelos diretamente nos olhos. O senhor está blefando. Todos no quarto se viraram para mim surpresos. Vasconcelos arqueou uma sobrancelha, intrigado. Como disse, minha querida? Eu disse que o senhor está blefando. Repeti, minha voz mais forte desta vez. Se realmente tivesse homens por todo o hospital, já teria agido. Não estaria aqui, tentando nos intimidar com palavras. Vi um lampejo de dúvida nos olhos de Vasconcelos e soube que tinha acertado. Continuei. Além disso, o senhor mencionou o filho do Dr. Eduardo. Se ele realmente tem provas contra o senhor, matá-lo só pioraria sua situação. O senhor está encurralado, Sr. Vasconcelos, e está desesperado. Por um momento, o quarto ficou em completo silêncio. Então, para minha surpresa, Vasconcelos começou a rir. Não uma risada ameaçadora ou sarcástica, mas uma risada genuína de admiração. Impressionante, Sr. Nerita Albuquerque. Verdadeiramente impressionante. Vejo que os rumores sobre sua inteligência não foram exagerados. Ele se virou para meu pai. Augusto, você criou uma filha notável. É uma pena que não tenha confiado nela antes. Antes que alguém pudesse reagir, ouvimos sirenes se aproximando. Muitas sirenes. O rosto de Vasconcelos finalmente mostrou uma pitada de preocupação. A detetive Ferreira sorriu triunfante. Parece que meus reforços chegaram, Sr. Vasconcelos. Agora sugiro que se renda pacificamente. Vasconcelos olhou ao redor, avaliando suas opções. Seus olhos pousaram em mim mais uma vez, um sorriso resignado em seus lábios. Bem jogado, senhorita Albuquerque. Bem jogado mesmo. Com um gesto, ele ordenou que seus homens baixassem as armas. A detetive Ferreira rapidamente os desarmou e algemou, incluindo o próprio Vasconcelos. Enquanto os policiais invadiam o quarto, levando Vasconcelos e seus capangas, senti minhas pernas fraquejarem. A adrenalina que me manteve de pé começava a se dissipar, e a realidade do que acabara de acontecer me atingiu com toda a força. Meu pai me pegou antes que eu caísse, me abraçando com força. Marina, minha filha, me perdoe. Por tudo. Olhei para ele, vendo lágrimas em seus olhos pela primeira vez na minha vida. Pai, temos muito o que conversar, muito o que consertar, mas agora não é o momento. Ricardo se aproximou, seu rosto uma máscara de culpa e arrependimento. Marina, eu... Ergui uma mão, interrompendo-o. Depois, Ricardo. Agora, precisamos nos certificar de que o filho do doutor Eduardo está bem. Como se invocado por minhas palavras, um jovem entrou correndo no quarto. Pai! Ele gritou, abraçando o Dr. Eduardo. Antônio, graças a Deus você está bem! Exclamou o médico, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Observei a cena, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Alívio, exaustão, medo do futuro, mas também esperança. Pela primeira vez em dias, senti que talvez, apenas talvez, tudo ficaria bem. A detetive Ferreira se aproximou de mim, um olhar de respeito em seus olhos. Senhorita Albuquerque, sua coragem hoje salvou muitas vidas, mas agora preciso que volte para a cama. Ainda temos muito trabalho pela frente. Assenti, permitindo que meu pai e o Dr. Eduardo me ajudassem a voltar para a cama do hospital. Enquanto me deitava, olhei para as pessoas ao meu redor, minha família, tanto de sangue quanto de escolha. Está na hora da verdade, disse, minha voz carregada de determinação. Todos nós, sem mais segredos, sem mais mentiras. Vamos consertar isso juntos. Um por um eles assentiram,
um acordo silencioso sendo feito. O caminho à frente seria difícil, cheio de desafios e possivelmente mais perigos. Mas pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinha. Enquanto a noite avançava e o caos aos poucos se dissipava, fechei os olhos, exausta, mas determinada. O amanhecer traria um novo dia, e com ele, a chance de um novo começo para todos nós. Os dias que se seguiram ao confronto com Vasconcelos foram um turbilhão de depoimentos, investigações e revelações chocantes. O império que minha família construiu ao longo de gerações estava desmoronando diante dos nossos olhos. Mas, estranhamente, eu me sentia mais forte do que nunca. Ainda internada no hospital, recuperando-me não apenas do envenenamento, mas também do choque emocional, eu observava o mundo lá fora através das notícias na TV e das visitas frequentes da detetive Ferreira. A Albuquerque & Filhos está cooperando totalmente com as investigações, informou a detetive em uma de suas visitas. Seu pai tem sido surpreendentemente colaborativo. Assenti, um misto de orgulho e tristeza me invadindo. Ele finalmente entendeu que a única saída é pela verdade. A detetive me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Marina, você entende que quando tudo isso acabar, a empresa que sua família construiu pode não existir mais? Respirei fundo, sentindo o peso daquela realidade. Entendo, detetive, mas prefiro não ter empresa alguma a ter uma construída sobre mentiras e sofrimento. Naquele momento, uma batida suave na porta interrompeu nossa conversa. Era Antônio, o filho do Dr. Eduardo. Posso entrar? Ele perguntou timidamente. Claro, respondi, indicando a cadeira ao lado da minha cama. A detetive Ferreira se despediu, prometendo voltar em breve com mais atualizações. Antônio se sentou, seus olhos refletindo uma mistura de admiração e culpa. Marina, eu vim pedir desculpas. Franzi o senho, confusa. Desculpas? Pelo quê? Ele suspirou profundamente. Por ter colocado você e sua família em perigo. Se eu tivesse sido mais cuidadoso com minha investigação... Ergui uma mão, interrompendo-o. Antônio, você não tem do que se desculpar. Sua investigação trouxe à tona verdades que precisavam ser reveladas. Se alguém deve desculpas, somos nós, os Albuquerque. Ele sorriu timidamente. E pela primeira vez notei o quão bonito ele era, com seus olhos expressivos e sorriso gentil. Você é incrível, sabia? Depois de tudo o que passou, ainda consegue ver o lado positivo. Senti minhas bochechas esquentarem, uma sensação que há muito não experimentava. Não sou incrível, Antônio. Só estou tentando fazer o certo, finalmente. Conversamos por horas, Antônio me contando sobre sua investigação, as pistas que seguiu, os riscos que correu. Quanto mais ele falava, mais eu me dava conta de quão corajoso ele havia sido. Sabe, ele disse em determinado momento, quando comecei esta investigação, nunca imaginei que terminaria assim. Conhecendo você, quero dizer. Nossos olhares se encontraram, e senti uma conexão que ia além das circunstâncias que nos uniram. Antes que pudesse responder, porém, a porta se abriu novamente. Meu pai entrou, parecendo mais velho e cansado do que nunca. Ao ver Antônio, ele parou, hesitante. Desculpe, não sabia que tinha visita. Ele murmurou. Tudo bem, Sr. Albuquerque, disse Antônio, levantando-se. Eu já estava de saída. Voltando-se para mim, ele sorriu. Voltarei amanhã se estiver tudo bem? Assenti, retribuindo o sorriso. Quando Antônio saiu, meu pai ocupou a cadeira que ele deixara vaga. Marina, ele começou, sua voz embargada. Eu não sei nem por onde começar. Que tal pelo começo, pai? Sugeri, minha voz mais suave do que eu esperava. E assim, pela primeira vez em minha vida, ouvi a história completa da Albuquerque & Filhos. Meu pai falou sobre os primeiros anos difíceis, as pressões do mercado, as decisões equivocadas que o levaram a se associar a Vasconcelos. Falou sobre o medo constante de ser descoberto, o peso das mentiras que contava para a família. Eu pensava que estava protegendo vocês, ele disse, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Mas no fim, quase destruí tudo o que mais amava. Peguei sua mão, sentindo a fragilidade de seus dedos. Pai,
O que você fez foi errado, mas ainda temos tempo de consertar as coisas. Ele me olhou surpreso. Você me perdoa? Respirei fundo, buscando as palavras certas. Perdão é um processo, pai. Não acontece da noite para o dia. Mas estou disposta a tentar, se você estiver disposto a ser completamente honesto daqui para frente. Ele assentiu vigorosamente. Qualquer coisa, Marina. Farei qualquer coisa para reconquistar sua confiança. Naquele momento, Ricardo entrou no quarto. Ele parou ao ver nosso pai, a tensão entre eles ainda palpável. Venha, Ricardo, chamei. Acho que está na hora de termos uma conversa em família. As horas seguintes foram intensas, emocionalmente exaustivas, mas também incrivelmente libertadoras. Falamos sobre ressentimentos antigos, expectativas não atendidas, medos e inseguranças. Ricardo confessou seu ciúme e sua frustração por sempre se sentir à minha sombra. Meu pai admitiu que sua obsessão pelo sucesso da empresa o cegou para as necessidades emocionais de seus filhos. E eu, pela primeira vez, expressei abertamente como me sentia sufocada pelo peso das expectativas, como ansiava por uma chance de provar meu valor além do nome Albuquerque. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o quarto do hospital com tons dourados, senti que algo fundamental havia mudado entre nós. Não éramos mais apenas uma família unida pelo sangue e pelos negócios, mas pessoas que finalmente começavam a se entender e se aceitar. E agora? Perguntou Ricardo, sua voz carregada de incerteza. O que faremos com a empresa? Troquei um olhar com meu pai antes de responder. Acho que está na hora de recomeçar. Não como Albuquerque e filhos, mas como algo novo. Algo construído sobre bases éticas e transparentes. Meu pai assentiu, um brilho de determinação em seus olhos. Você tem razão, Marina. Talvez possamos usar o que resta de nossos recursos para criar uma fundação. Algo dedicado a pesquisar doenças raras e ajudar pessoas que não podem pagar por tratamentos caros. Uma forma de redenção, murmurou Ricardo, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Naquele momento, senti uma onda de esperança me invadir. O caminho à frente seria difícil, cheio de desafios legais, financeiros e emocionais. Mas pela primeira vez em muito tempo, víamos um futuro que valia a pena lutar. A noite caiu sobre São Paulo, e com ela veio a promessa de um novo amanhecer. Enquanto meu pai e Ricardo se despediam, prometendo voltar no dia seguinte, percebi que esta não era apenas a história da queda de um império farmacêutico. Era a história de uma família que, enfrentando suas maiores crises e seus segredos mais obscuros, encontrou uma chance de renascimento. Uma história de redenção, de coragem e, acima de tudo, de amor. Fechei os olhos, exausta, mas estranhamente em paz. Amanhã seria outro dia, o primeiro de muitos em nossa jornada de reconstrução. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansiosa para ver o que o futuro nos reservava. 3 meses se passaram desde aquela noite fatídica no hospital. O mundo ao meu redor havia mudado drasticamente, mas eu também não era mais a mesma Marina Albuquerque. O dia estava ensolarado quando finalmente deixei o hospital. Não apenas curada fisicamente, mas também com uma nova perspectiva de vida. Antônio estava lá para me buscar, seu sorriso caloroso uma constante em meus dias de recuperação. Pronta para enfrentar o mundo lá fora? Ele perguntou, oferecendo seu braço para me apoiar. Respirei fundo, sentindo o ar fresco da manhã. Mais do que pronta. O caminho de volta para casa foi surreal. As ruas de São Paulo pareciam as mesmas, mas meus olhos as viam de forma diferente. Cada prédio, cada pessoa passando apressada pela calçada, tudo parecia mais vivo, mais real. Chegamos à mansão Albuquerque, outrora um símbolo de poder e riqueza, agora estranhamente silenciosa. Meu pai e Ricardo nos esperavam na entrada, seus rostos uma mistura de ansiedade e esperança. Bem-vinda de volta, filha, disse meu pai, me abraçando com cuidado. Ricardo se aproximou, ainda hesitante. É bom te ter em casa, Marina. Entramos todos juntos, e a atmosfera na casa era palpável. Mudança estava no ar. Sentamos na sala de estar, um cômodo que antes parecia frio e impessoal, agora aquecido pela presença de pessoas que realmente queriam estar ali, juntas. Então,
Comecei, olhando para cada um deles. O que aconteceu enquanto eu estava fora? Meu pai pigarreou, ajeitando-se na poltrona. Bem, como você sabe, a Albuquerque & Filhos, como conhecíamos, não existe mais. As investigações ainda estão em andamento, mas conseguimos um acordo com o Ministério Público. Ricardo continuou. Estamos cooperando totalmente, entregando todos os documentos e informações sobre nossas atividades ilegais. Em troca, temos a chance de reconstruir algo novo, algo limpo. Antônio, que estava sentado ao meu lado, acrescentou. A matéria que escrevi sobre todo o caso foi publicada há 2 semanas. Causou um tremendo impacto no setor farmacêutico. Assenti, absorvendo todas as informações. E a fundação? Conseguimos avançar com a ideia? Meu pai sorriu. Um brilho de entusiasmo em seus olhos que eu não via há anos. Sim, Marina. Na verdade, é sobre isso que queríamos conversar com você. Ele se levantou, caminhando até uma mesa lateral onde havia uma pasta. Voltou, entregando-a a mim. O que é isso? Perguntei, abrindo-a curiosamente. São os documentos preliminares para a criação da Fundação Albuquerque para Pesquisa e Assistência Médica, explicou Ricardo. Queremos que você a dirija, Marina. Olhei para ele, surpresa. Eu? Mas... por quê? Meu pai se inclinou, pegando minha mão. Porque você, minha filha, é a única de nós que nunca perdeu de vista o que realmente importa. Você tem a visão, a integridade e a compaixão necessárias para liderar algo assim. Senti lágrimas se formando em meus olhos. Eu não sei o que dizer. Antônio sorriu, colocando a mão em meu ombro. Diga sim, Marina. Você nasceu para isso. Olhei novamente para os documentos em minhas mãos, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a emoção da oportunidade. Esta era a chance de fazer a diferença, de transformar o legado sombrio da Albuquerque & Filhos em algo verdadeiramente benéfico para a sociedade. Sim, disse finalmente, minha voz firme. Eu aceito. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividades. Reuniões com advogados, contadores e especialistas em organizações sem fins lucrativos. Entrevistas com potenciais parceiros e colaboradores. Noites longas debruçadas sobre planilhas e projetos. Mas em meio a todo o caos, algo maravilhoso estava acontecendo. Minha família estava se unindo de uma forma que nunca acontecera antes. Ricardo revelou-se um excelente estrategista, usando suas habilidades para estruturar a fundação de maneira eficiente. Meu pai, liberto do peso dos segredos, mostrava uma criatividade e entusiasmo que eu nunca havia visto. E Antônio? Bem, Antônio estava ao meu lado em cada passo do caminho. Sua perspectiva como jornalista, sua ética inabalável e seu apoio constante foram fundamentais não apenas para o projeto, mas para mim pessoalmente. Uma tarde, enquanto trabalhávamos até tarde no escritório improvisado que montamos na mansão, Antônio me surpreendeu com uma pergunta. Marina, você já pensou em como sua vida mudou nos últimos meses? Parei de digitar, refletindo por um momento. Constantemente. Às vezes parece que vivi mais nestes últimos meses do que em todos os anos anteriores. Ele sorriu. Aquele sorriso que fazia meu coração acelerar. Sabe, quando comecei a investigar sua família, nunca imaginei que encontraria... você. Senti minhas bochechas esquentarem. E eu nunca imaginei que um jornalista investigativo se tornaria tão importante na minha vida. Nossos olhares se encontraram. E naquele momento, todas as barreiras que eu havia construído ao longo dos anos simplesmente desmoronaram. Antônio se inclinou lentamente. E quando nossos lábios se tocaram, senti como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. O beijo foi interrompido pelo som da porta se abrindo. Ricardo entrou, carregando uma pilha de documentos, e parou ao nos ver. Oh, desculpem, eu volto depois. Ele gaguejou virando-se para sair. Não, Ricardo, espere. Chamei, meu rosto ainda corado. Fique. Na verdade, acho que precisamos de uma pausa. Que tal um café? Ricardo sorriu, parecendo aliviado. Café parece ótimo. Enquanto nos dirigíamos para a cozinha, percebi que esta nova dinâmica, a honestidade, a abertura, o apoio mútuo,
Era o que sempre faltara em nossa família. E agora, com Antônio fazendo parte desse círculo, sentia que estávamos realmente completos. Na cozinha, encontramos meu pai preparando um lanche. Ele ergueu as sobrancelhas ao ver todos nós entrando juntos, mas seu sorriso era genuíno. "Reunião de família?" ele perguntou, puxando mais cadeiras para a mesa. "Algo assim", respondi, trocando um olhar cúmplice com Antônio. Enquanto nos sentávamos para compartilhar café e conversa, senti uma onda de gratidão me invadir. Apesar de todas as dificuldades, apesar dos erros e das mentiras do passado, aqui estávamos nós. Uma família renascida das cinzas de seu próprio império. O futuro ainda era incerto. A fundação estava apenas começando, e sabíamos que teríamos muitos desafios pela frente. O julgamento de Vasconcelos se aproximava, e com ele, a possibilidade de mais revelações dolorosas. Mas olhando para as pessoas ao meu redor, meu pai, buscando redenção, Ricardo, finalmente encontrando seu lugar, Antônio, trazendo uma nova luz para nossas vidas, eu sabia que juntos poderíamos enfrentar qualquer coisa. A noite caiu sobre São Paulo, e enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. O nome Albuquerque, que por tanto tempo fora sinônimo de poder e segredos, se tornaria um símbolo de esperança e cura. Este era apenas o começo de nossa jornada, e eu mal podia esperar para ver onde ela nos levaria. 1 ano se passou desde aquela noite fatídica no restaurante A Pérola Dourada. 1 ano de mudanças, desafios, crescimento e, acima de tudo, redenção. Hoje, enquanto me preparo para o lançamento oficial da Fundação Albuquerque para Pesquisa e Assistência Médica, não posso deixar de refletir sobre a jornada que nos trouxe até aqui. O sol mal havia nascido quando me levantei. A ansiedade do grande dia não me permitindo dormir mais. Caminhei até a janela do meu quarto, observando São Paulo despertar. A cidade, assim como nossa família, tinha enfrentado suas próprias batalhas, mas continuava resiliente, sempre em movimento. Um suave bater na porta me tirou de meus pensamentos. "Entre", chamei, sabendo exatamente quem era. Antônio entrou, carregando 2 xícaras de café. Seu sorriso, ainda capaz de acelerar meu coração depois de todos esses meses, iluminou o quarto. "Pensei que poderia precisar disso", ele disse, me entregando uma das xícaras. Aceitei o café com gratidão, saboreando o aroma reconfortante. "Você me conhece bem demais." Ele se aproximou, envolvendo-me em um abraço por trás, enquanto olhávamos juntos pela janela. "Nervosa?" perguntou, sua voz suave em meu ouvido. Respirei fundo. "Um pouco. É um grande passo, não é?" Antônio assentiu. "É, mas você está pronta, Marina." "Todos nós estamos." Virando-me para encará-lo, vi em seus olhos a mesma mistura de amor e admiração que ainda me surpreendia todos os dias. "Não sei o que teria feito sem você neste último ano", confessei. Ele sorriu, tocando meu rosto gentilmente. "Você teria conseguido de qualquer maneira. Você é a pessoa mais forte que conheço." Nosso momento foi interrompido por uma batida na porta. Ricardo colocou a cabeça para dentro do quarto, um sorriso brincalhão em seus lábios. "Desculpem interromper o momento romântico, mas temos um grande dia pela frente, lembram?" Rimos, a tensão se dissipando um pouco. "Estamos descendo em 1 minuto", prometi. Na cozinha, encontramos meu pai já vestido em seu melhor terno, mexendo distraidamente em uma xícara de café. Ao nos ver, ele sorriu, aquele sorriso genuíno que eu ainda estava me acostumando a ver com frequência. "Bom dia, família", ele disse, e meu coração se aqueceu ao ouvir Antônio incluído nessa saudação. Sentamos todos à mesa, compartilhando um café da manhã leve. A conversa fluiu naturalmente, uma mistura de ansiedade pelo evento que viria e reflexões sobre o ano que passou. "Vocês se lembram do primeiro dia que nos sentamos aqui, depois que Marina voltou do hospital?" perguntou Ricardo, seus olhos distantes com a lembrança. Assenti, sentindo um nó na garganta. Como poderia esquecer? Foi quando decidimos criar a fundação. Meu pai colocou sua xícara na mesa, seu olhar percorrendo cada um de nós. Naquele dia eu não tinha certeza se conseguiríamos. Se merecíamos uma segunda chance.
Mas olhem para nós agora. Olhem para você, pai. Corrigi gentilmente. Você fez o que muitos considerariam impossível. Transformou um erro em uma oportunidade de fazer o bem. Ele baixou os olhos, a emoção visível em seu rosto. Tudo graças a vocês. Meus filhos, que me ensinaram o verdadeiro significado de integridade e coragem. Ricardo pigarreou, tentando disfarçar as lágrimas que se formavam em seus olhos. E não esqueça, Antônio. Sem ele, ainda estaríamos presos em nossas mentiras. Antônio sorriu, claramente emocionado por ser reconhecido como parte integral de nossa jornada. Eu só fiz o meu trabalho. Vocês fizeram o resto. Olhei para cada rosto ao redor da mesa. Meu pai, buscando redenção. Ricardo, finalmente em paz consigo mesmo. Antônio, meu parceiro em todos os sentidos da palavra. Senti uma onda de amor e gratidão tão intensa que quase me deixou sem fôlego. Acho que está na hora, disse levantando-me. Vamos mudar o mundo? Chegamos ao local do evento com tempo de sobra. O auditório, cedido por uma das universidades parceiras da Fundação, já estava decorado com banners e cartazes explicando nossa missão. Enquanto caminhávamos pelos corredores, realizando os últimos preparativos, não pude deixar de notar como cada membro da minha família havia encontrado seu lugar neste novo empreendimento. Ricardo, com seu talento para números e estratégia, havia se tornado o diretor financeiro da fundação. Meu pai, usando seus anos de experiência e contatos na indústria farmacêutica, atuava como conselheiro e embaixador, abrindo portas que antes pareciam fechadas para sempre. E Antônio? Bem, além de ser meu apoio constante, ele havia se tornado o diretor de comunicação da fundação, usando suas habilidades jornalísticas para contar nossa história de uma maneira que inspirava confiança e esperança. Conforme o auditório começou a se encher, senti meu coração acelerar. Jornalistas, pesquisadores, representantes de outras ONGs e até mesmo alguns rostos familiares da época da Albuquerque em Filhos, todos estavam ali para testemunhar este novo começo. Quando chegou a hora de subir ao palco, senti a mão de Antônio apertar a minha em um gesto de apoio silencioso. Respirei fundo e dei um passo à frente, enfrentando as luzes e as câmeras. Bom dia a todos, comecei, minha voz firme apesar do nervosismo. Há um ano, se alguém me dissesse que eu estaria aqui hoje, lançando uma fundação dedicada à pesquisa e assistência médica, eu provavelmente teria rido. A Marina de um ano atrás estava presa em um mundo de expectativas e aparências, incapaz de ver além dos muros que nossa própria família havia construído. Fiz uma pausa, observando os rostos atentos na plateia. Mas às vezes, é preciso que tudo desmorone para que possamos reconstruir algo melhor, algo verdadeiro. Ao longo dos próximos minutos, compartilhei nossa visão para a fundação. Falei sobre os projetos de pesquisa que já estávamos financiando, sobre os programas de assistência médica que planejávamos implementar em comunidades carentes. Mas, acima de tudo, falei sobre redenção e segundas chances. A Fundação Albuquerque nasce não apenas de um desejo de fazer o bem, mas de uma necessidade profunda de corrigir erros do passado, expliquei. Cada medicamento desenvolvido, cada vida tocada por nosso trabalho, será um passo em direção a um futuro melhor, não apenas para nossa família, mas para todos aqueles que acreditam no poder da ciência e da compaixão. Quando terminei meu discurso, o silêncio momentâneo foi seguido por uma onda de aplausos. Vi lágrimas nos olhos de meu pai e Ricardo, orgulho no rosto de Antônio. As horas seguintes passaram em um borrão de entrevistas, apertos de mão e conversas animadas sobre o futuro da fundação. Quando finalmente tivemos um momento de calma, já era noite. Reunimos-nos em um canto tranquilo do salão de recepção. Eu, Antônio, meu pai e Ricardo. Erguemos nossas taças em um brinde silencioso. Para novos começos, disse meu pai, sua voz carregada de emoção. Para a família, acrescentou Ricardo, sorrindo para todos nós. Para a verdade, disse Antônio, seus olhos encontrando os meus. Olhei para cada um deles, sentindo uma onda de amor e gratidão me invadir. Para o futuro, concluí. Um futuro que construiremos juntos, um dia de cada vez. Enquanto as luzes de São Paulo brilhavam lá fora,
refletindo-se em nossas taças, senti uma certeza profunda se instalar em meu coração. O caminho à frente ainda seria cheio de desafios, mas estávamos prontos para enfrentá-los. Juntos, como uma família, como uma equipe. A jornada que começou com uma noite de traição e segredos havia nos levado a este momento de esperança e propósito. E enquanto olhava para o horizonte da cidade, vi não apenas os arranha-céus e as luzes, mas um futuro brilhante se desenhando diante de nós. Este era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo de cura, de redenção e, acima de tudo, de amor. E eu mal podia esperar para ver onde essa história nos levaria.